Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos reabre em Utah e comunidade celebra momento. Novas medidas anti-imigração ilegal de Biden geram polêmica e protestos no país. Massachusetts vai sediar feira sobre direitos trabalhistas dos imigrantes. Seleção brasileira já está treinando para os amistosos na Flórida antes da Copa América. E você vai conhecer a brasileira que está usando uma técnica maia para criar plantações em Marte. O trabalho que colocou o nome da Rebeca escrito nas estrelas faz parte do mestrado em astrobiologia da Universidade e Centro de Pesquisa de Wageningen, na Holanda. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um evento importante para a nossa comunidade vai acontecer em Somerville, Massachusetts, isso no próximo final de semana. Será uma feira que vai explicar os direitos dos trabalhadores imigrantes nos Estados Unidos. A Prefeitura da cidade, em parceria com 2 organizações brasileiras, está liderando esse encontro que promete tirar todas as dúvidas dos imigrantes que moram na região. A reportagem é da Giovanna Locatelli. O evento organizado pela Prefeitura de Somerville, com a participação de organizações de apoio ao imigrante, acontece no próximo sábado, das 11 às 3 da tarde, na sede do Somerville Worker Center. O objetivo é levar aos trabalhadores imigrantes informações sobre seus direitos. Serão abordados temas como roubo de salário, direito dos trabalhadores domésticos, segurança no trabalho, indenizações, muito importante, tráfico humano, IT number, imposto de renda e o Deferred Action. As inscrições para a feira são gratuitas e já estão abertas, viu? Quem quiser participar é só clicar no QR Code disponível no cartaz oficial do evento. A Feira de Direitos dos Trabalhadores Imigrantes, que é a primeira realizada pela Prefeitura de Somerville, é uma oportunidade única para a comunidade aprender, em primeiro lugar, que tem direitos. Quais são esses direitos e como exercê-los? E vai poder fazer isso obtendo informações confiáveis diretamente de organizações que são especializadas em direitos trabalhistas, como o Brazilian Worker Center, o Grupo Mulher Brasileira, o Somerville Worker Center, a Procuradoria-Geral de Massachusetts e muitas outras. Lembrando, o evento acontece no próximo sábado, das 11 às 3 da tarde, na sede do Somerville Worker Center, localizado no 530 da Mystic Avenue. E a gente tem mais uma boa notícia para a nossa comunidade, mas desta vez em Utah. É que a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos foi reaberta na região. A ideia é que o local sirva para incentivar os novos negócios e parcerias com comércios brasileiros e norte-americanos. O anúncio da reabertura da sede foi realizado no Capitólio de Salt Lake City, em Utah. O hino nacional brasileiro abriu o evento oficial. Autoridades, representantes civis e convidados marcaram presença nesse encontro que simbolizou um marco para a nossa comunidade lá daquela região. A partir de agora, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos pretende estreitar laços e incentivar oportunidades de negócios. Segundo dados do governo de Utah, cerca de 30 mil brasileiros vivem no estado. Isso faz a nossa comunidade a 4ª maior da região, atrás apenas de México, El Salvador e Peru. Agora a gente fala de Copa América, porque os jogadores da seleção brasileira masculina de futebol já estão realizando treinos aqui na Flórida. Eles estão se preparando para os amistosos contra o México e também contra os Estados Unidos, que vão acontecer a partir do próximo final de semana no Texas e na Flórida. Quase todos os jogadores já chegaram na Flórida. A seleção brasileira já está a todo vapor e entrando em campo para treinar sob o comando do técnico Dorival Júnior. Antes da Copa América começar, o Brasil tem 2 amistosos em território americano. O primeiro dia 8 de junho contra o México e o segundo dia 12 contra os Estados Unidos. Os atletas estão contando os dias para começar as disputas em campo e assim avaliarem o desempenho do time jogando junto. Para desestressar e segurar a ansiedade, alguns deles aproveitaram para visitar os parques da Disney. A Copa América 2024 começa oficialmente no dia 20 de junho em Atlanta. Os jogos serão realizados em 14 cidades dos Estados Unidos. O Brasil só entra em campo no dia 24 de junho contra a Costa Rica, na Califórnia.
No próximo bloco, novas medidas anti-imigração ilegal de Biden geram polêmica e protestos no país. E diretor do FBI faz alerta sobre aumento de risco para ataques terroristas e de hackers aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A fronteira sul já estaria sendo fechada temporariamente. Vídeos na internet mostram imigrantes dando com a cara na porta e sendo obrigados a voltar para o México. Essa informação ainda não foi confirmada pelo Departamento de Imigração, mas acirrou os ânimos e provocou protestos de políticos, ONGs e ativistas pró-imigração. A reportagem é da Eloá Orazen. Poucas horas depois do presidente Biden assinar a ordem executiva que autoriza o fechamento temporário da fronteira sul, imagens mostram um grupo de imigrantes sendo obrigado a voltar para o México. As notícias de que os portões já teriam sido fechados ainda não foram confirmadas, mas acenderam os debates sobre a legalidade da medida e provocaram protestos. Biden, escucha, estamos en la lucha. Biden, escucha, estamos en la lucha. O Congresso e grupos pró-imigrantes já avisaram que vão entrar com ação judicial para impedir o decreto, que foi assinado ontem pelo presidente Biden e permite o fechamento temporário da fronteira sul. Para muitos, a nova regra foi anunciada de olho na reeleição em novembro. Essa movimentação do governo Biden não me surpreende, por dois motivos. Primeiro, nós estamos em um ano de eleição, onde entre os 3 tópicos mais importantes para o eleitor americano, a imigração é um dos 3. Então, o governo Biden precisava se posicionar que são sérios em relação à segurança nacional, que são sérios em relação às fronteiras, e isso é uma coisa que politicamente é importante para o governo Biden. Mas segundo, havia uma proposta bipartidária entre republicanos e democratas que foi acordada, que seria uma mini reforma migratória que lidava com a segurança na fronteira. A questão é, o Trump não deixou esse acordo ir para a frente. Por quê? Porque seria um ponto positivo para a administração Biden de ter um acordo bipartidário entre republicanos e democratas para resolver a situação da fronteira. Então, não houve essa movimentação e o Biden precisava se posicionar. Alguns especialistas já apontam os riscos para a saúde da economia dessa medida polêmica do presidente Biden, que endurece os limites de asilo na fronteira sul. Uma das teorias é que a nova regra pode ter um efeito dominó e afetar, por exemplo, o mercado de trabalho, a inflação e as cadeias de suprimentos. Só para se ter uma ideia, desde 2019, a imigração adicionou 2 milhões de trabalhos ao mercado americano. Sem eles, vai faltar mão de obra, principalmente na agricultura, impactando o crescimento do país. Já outros afirmam que ainda é cedo para avaliar as consequências exatas dessa ordem executiva, caso ela não seja barrada. Ao contrário da era Trump, a medida de Biden determina o fechamento temporário da fronteira sul quando exceder 2.500 imigrantes por dia. Quando esse fluxo baixar, os portões serão novamente reabertos. Isso pode frear a crise de imigração, mas sem prejudicar o país. Será preciso esperar para ver. Legisladores do Arizona aprovaram por maioria ampla uma nova medida para a proteção da fronteira sul do estado. O próximo passo é saber se a lei é aceita pela população. A previsão é de que a medida seja incluída em um plebiscito para voto popular. A lei deve impactar nas travessias ilegais feitas pelo México e fechar o cerco contra quem tenta chegar ao Arizona sem autorização. Os legisladores querem permitir, por exemplo, que a polícia estadual seja autorizada a prender imigrantes que andam pelas ruas sem terem status ativo. Após as detenções, os juízes de imigração do Arizona poderiam ordenar a deportação dos ilegais de forma imediata por violação da lei local. No Congresso do Estado, a medida foi aprovada para ser incluída nas cédulas de votação das próximas eleições em novembro. Com isso, se os eleitores aprovarem a iniciativa, ela passará a valer a partir de 2025. A deputada democrata Alma Hernández criticou a medida no plenário e disse que ela é horrível e estimula o preconceito aos imigrantes. A proposta é semelhante à lei aprovada no Texas, que foi bloqueada logo que entrou em vigor e segue pendente na Justiça Federal.
No Senado americano, em Washington, o diretor do FBI fez um alerta que preocupou autoridades, políticos e a população. Christopher Wray afirmou que os Estados Unidos ainda estão sob risco de ataques extremistas e crimes de ódio. Diante dos políticos no Senado americano, o diretor do FBI afirmou que o apoio dos Estados Unidos a países aliados em guerra no leste europeu e no Oriente Médio é o motivo de tanto estresse. Essas parcerias internacionais estariam provocando uma onda de racismo, intolerância, violência e também crenças antigovernamentais dentro e fora do território norte-americano. Com isso, o número de crimes de ódio, ataques, hackers e ameaças extremistas dobraram nos últimos meses. Christopher qualificou a situação atual de significativa, persistente, preocupante e generalizada. O diretor do FBI defendeu o aumento do orçamento federal do departamento para o próximo ano para enfrentar possíveis ameaças. Já no Oriente Médio, o dia foi de ataques israelenses pelo céu e pela terra contra o grupo Hamas. Soldados invadiram um campo de refugiados na faixa de Gaza. Na fronteira com o enclave, o governo de Jerusalém anunciou a formação de uma unidade especial de guerra com veteranos, como nos mostra agora o enviado da Record a Tel Aviv, Felipe Brandão. A unidade antiterrorista vai operar próximo à fronteira com a faixa de Gaza. Veteranos do Exército estão sendo convocados. A ideia é ter uma resposta rápida aos ataques do Hamas. O exército israelense fez nova ofensiva militar em um campo de refugiados em busca de membros do grupo terrorista. O conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou nesta quarta-feira que o acordo de cessar-fogo e libertação de reféns proposto pelo país foi aceito por Israel e agora precisa de uma confirmação do grupo terrorista. O Hamas exige um compromisso para que a guerra acabe. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou hoje o norte de Israel, que tem recebido ataques constantes do Hezbollah. Netanyahu disse que o país está preparado para uma ação poderosa na fronteira com o Líbano contra os extremistas. De Tel Aviv, Felipe Brandão para o Américas no Ar. Depois do intervalo, mesas de restaurantes espalhadas pelas calçadas de Manhattan estão com os dias contados. E tem os detalhes do plano do estado de Nova York para bloquear os algoritmos que promovem conteúdos para as crianças nas redes sociais. Nova York anunciou que as mesas e cadeiras de restaurantes espalhadas pelas ruas e calçadas da cidade estão com os dias contados. É que o programa Dining Out, que foi criado durante a pandemia, vai chegar ao fim em agosto. A repórter Carolina Camargo mostra pra gente que quem quiser continuar com os espaços externos vai ter que pagar. Cenas como essa se tornaram comuns em Nova York. Mesas e cadeiras de restaurantes acomodadas em estruturas nas ruas e nas calçadas da cidade. Essas áreas externas de refeição se espalharam durante a pandemia de Covid-19 para combater o contágio do vírus e permitir que os comércios sobrevivessem à crise. Nesse período, a prefeitura autorizou os restaurantes a montar esses espaços ao ar livre sem cobranças de taxas. Mas agora, meses depois do fim do surto, o governo municipal anunciou o fim deste programa gratuito. A partir do dia 3 de agosto, quem quiser manter esse tipo de serviço externo vai ter que reduzir o espaço, pagar uma taxa que varia de $5 a $31 por pé quadrado, além de se adaptar a uma nova série de regras e exigências. Cerca de 12 mil negócios devem ser afetados pela medida. A decisão agradou parte da população que criticava o dining out, mas desagradou os proprietários de restaurantes que alegam que a mudança pode levar vários estabelecimentos à falência. Com as mesinhas aí fora, há mais movimento, as pessoas se entusiasmam e querem ficar aí fora, ainda mais nessa época do calor. Eu acho a cobrança necessária e natural, afinal Nova York tem um dos mais caros real estates do mundo. Eu acho que o desafio maior, principalmente para um small business num bairro de Manhattan, é a manutenção e o fato que a gente tem que desmontar toda a estrutura, guardar store e depois montar de novo. É um custo muito alto de labor para a gente ter todo o ano. Então acho que isso vai fazer inviável para muitos small business manter os pátios.
Ainda em Nova York, legisladores estaduais estão propondo uma nova lei para fechar o cerco contra as redes sociais. A ideia é forçar o bloqueio dos algoritmos que promovem conteúdos para crianças, gerando consequências graves à saúde mental dos mais jovens. A nova legislação de mídia social impediria as plataformas de usar os algoritmos para influenciar os menores de idade. Assim, as plataformas como TikTok e Instagram seriam obrigadas a classificar todo o conteúdo em ordem cronológica e por padrão, modificando a forma como os conteúdos agem no feed e exigindo um maior consentimento dos pais. A legislação também inclui uma medida separada que busca proteger ainda mais a privacidade das crianças. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, e os legisladores do estado disseram que estão se aproximando de um acordo sobre essa proposta. E a gente segue falando sobre os impactos das redes sociais nas crianças, porque, mais uma vez, cientistas comprovaram em um novo estudo dados preocupantes. O vício nessas plataformas já estaria alterando as conexões cerebrais e dificultando aos jovens o foco e a atenção. A internet anda afetando o cérebro dos adolescentes, provocando danos físicos no órgão, segundo um novo alerta da ciência. Os estudiosos chegaram a essa conclusão após uma revisão de dezenas de pesquisas de neuroimagem feitas em centenas de adolescentes de 10 a 19 anos entre 2013 e 2022. Os dados revelam que os adolescentes que passam muito tempo nas mídias sociais são os que mais têm dificuldades de prestar atenção em coisas mais importantes, como o dever de casa ou tempo junto com amigos e familiares. Esses jovens também têm sérios problemas em lidar com o tédio e se manter focado em uma única atividade. As imagens cerebrais coletadas dos adolescentes viciados em internet mostraram que a sinalização entre regiões cerebrais importantes para controlar a atenção e a memória é interrompida diversas vezes ao longo do dia. Os detalhes desse estudo foram publicados na revista científica PLOS Mental Health e os pesquisadores querem agora aprofundar a pesquisa para entender melhor os impactos das mídias no desenvolvimento cerebral dos mais jovens. Sim, dá uma certa dependência também, né? E lá em casa eu bloqueio, na verdade eu só deixo aqueles que são educativos, também tem horário para entrar. Depende do conteúdo que eles estão assistindo. Se for uma coisa educativa, igual a escola mesmo induz eles a estar influenciando pela internet, e se ele estiver usando isso com intuito educativo, eu acho que não teria problema nenhum. Substitui os livros de uma forma educativa, mas eu acho que não interfere em questão de atrapalhar a memória deles ou até dar algum tipo de distúrbio cerebral, não, dessa forma não. Eu acredito que tem que ter um limite. Hoje em dia eu vejo as crianças e os adolescentes usando demais esses games e internet o tempo todo, e muitos causam danos, mas tem que ser regrado, sabe? Tem que ter o limite. Você tem que fazer outras coisas e os pais têm que orientar nisso. Às vezes para os pais é fácil colocar no telefone ou no computador, é mais fácil para eles, mas eu acredito que causa danos se não tiver regra. Depois do intervalo, Vermont se torna o primeiro estado do país a exigir que empresas de combustíveis fósseis paguem por danos climáticos. E você vai conhecer uma brasileira que está usando uma técnica maia para criar plantações em Marte. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Uma forte e intensa onda de calor atingiu em cheio o oeste dos Estados Unidos. Os termômetros chegaram a bater 3 dígitos, surpreendendo muita gente. E para enfrentar as altas temperaturas em Nevada, por exemplo, os moradores em situação de rua apelaram para as fontes interativas infantis, uma situação que anda desagradando os moradores locais. Essa cena inusitada foi registrada por um morador de Las Vegas. Um homem gravou com o celular um morador de rua aproveitando uma fonte interativa infantil num parque público. Os vizinhos do local alegam que essa não é a primeira vez. Eles afirmam que sempre que faz calor, os homeless invadem o local e usam o espaço para tomar banho, lavar roupa e usar drogas. Os moradores afirmam que um acampamento para desabrigados fica próximo do parque e isso favoreceu a situação.
Eles culpam os governos estadual e municipal por não fazerem nada para impedir as cenas indecentes ou fornecerem aos homeless áreas para higiene pessoal. Este senhor diz que já viu várias pessoas nuas ou de shorts tomando banho na área e que, por isso, não frequenta mais o parque. Seen them bare naked and just plain shorts. Before I bring my kids, I can do no more right now. I mean, it's sad. O estado de Vermont se tornou o primeiro do país a exigir que as empresas de combustíveis fósseis paguem pelos danos climáticos provocados. A nova lei estadual, promulgada na quinta-feira, segue o modelo do programa de superfundos da Agência de Proteção Ambiental aqui dos Estados Unidos. O governador republicano Phil Scott anunciou essa lei com o apoio de maioria absoluta de ambos os partidos do Legislativo. Agora, as empresas responsáveis pela contaminação ambiental têm que fazer elas próprias o trabalho de limpeza e reembolsar o governo em caso de danos. Além disso, as grandes empresas petrolíferas e outros grandes emissores devem pagar pelos custos de recuperação e preparação para condições meteorológicas extremas causadas pela alteração climática. De acordo com a nova lei de Vermont, o dinheiro das empresas de combustíveis fósseis será utilizado para modernizar infraestruturas, tornar escolas e edifícios públicos à prova de intempéries, fazer limpezas pós-tempestades e custear consequências do clima na saúde pública. Agora que a lei foi aprovada, as agências governamentais do estado terão a tarefa de determinar até 2027 os valores a serem cobrados dessas empresas. Vou te convidar então para a gente dar uma checada no nosso telão, porque chegou a hora da meteorologia. Vem com a gente para ver as temperaturas para amanhã. Olha, em Boston, previsão é de bastante chuva, nem o sol aparece, mínima de 62. O tempo continua bastante semelhante durante toda essa faixa, chegando até Atlanta, durante a costa leste aí, gente, olha, previsão é de muita trovoada. Também em Miami, 90 de máxima, mínima de 80. Em New Orleans, o tempo começa a ficar mais estável, não chove, assim como em Houston, no Texas. E a temperatura começa a subir, Evelyn. Olha, em Brownsville, 99, em San Antônio, 101 graus de máxima, sol entre nuvens, mas bastante calor. El Paso sobe mais ainda, 107. Albuquerque, a gente tem 100 graus de máxima, 69 de mínima. Phoenix, gente, 112 graus de calor, sol brilhando o dia inteiro, muito intenso. Las Vegas, a mesma coisa, 112 também, tomando bastante água aí nessa região, o calor vai ficar forte. São Francisco, a gente tem sol brilhando também o dia inteiro, mas o tempo mais ameno, com mínima de 54, máxima de 65 graus. E hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data criada pela ONU nos anos 70 para aumentar o debate sobre as proteções ao planeta Terra. E para marcar esse dia neste ano, o Programa Ambiental das Nações Unidas está colocando todos os esforços em um plano global de atenção à Terra. De acordo com os dados da ONU, atualmente mais de 40% da terra do mundo está degradada, o que afeta quase metade da população global. Com isso, neste ano, a organização está focada em um plano amplo com países membros para garantir a restauração de terras, deter a desertificação e construir resiliência à seca. É por isso que hoje a ONU anunciou 6 novas cidades que se juntaram aos esforços para regenerar a terra para a próxima geração. O plano estabelece metas e dá suporte para a restauração de ecossistemas através de soluções baseadas na própria natureza. O projeto também inclui a melhoria da qualidade da água e da biodiversidade, além de trabalhar para redesenhar áreas urbanas com criação de espaços verdes e corredores ecológicos nas cidades. E tem brasileiras se destacando no mundo científico e espacial aqui nos Estados Unidos e na Europa. A gente está falando da Rebeca Gonçalves, que criou uma técnica de plantio de alimentos que pode ser usada em outros planetas. Pois é, gente, esse projeto dela é tão revolucionário que vai fazer parte da próxima missão espacial da NASA à Lua, que pretende montar uma base humana no nosso satélite natural. A Carla Marinho conversou com essa brasileira de sucesso. Dos filmes de ficção científica para laboratórios da vida real. Rebeca Gonçalves é a primeira pesquisadora brasileira a trabalhar com agricultura espacial. Ela desenvolveu um sistema inovador para plantações em solo extraterrestre. O regolito, nome científico para esse tipo de terra, que não contém matéria orgânica, foi criado pela NASA com o objetivo de simular o solo encontrado no planeta Marte. Já a Rebeca tinha a missão de plantar e colher.
E não é que deu certo? Todas essas 3 espécies cresceram e produziram mais de meio quilo de produtos frescos. A grande descoberta na pesquisa foi o fato de que uma das espécies, o tomate, teve um desempenho melhor quando cultivado com uma técnica milenar, a consorciação, onde espécies diferentes são cultivadas juntas, resultando na produção de mais alimentos e na otimização de preciosos recursos como água e nutrientes. O trabalho que colocou o nome da Rebeca escrito nas estrelas faz parte do mestrado em astrobiologia da Universidade e Centro de Pesquisa de Wageningen, na Holanda. Uma conquista que nem nos sonhos mais ousados ela imaginava possível. Eu nunca sonhei, imaginei que eu poderia entrar numa área onde eu estivesse ajudando o futuro da humanidade, né? De ajudar a humanidade a alcançar as estrelas, a ir aí, né, além da última fronteira, que é a nossa fronteira do espaço. Então, toda essa pesquisa de desenvolver aí um sistema que seja regenerativo para o solo de Marte e que seja um sistema autossustentável e autossuficiente, ele pode também ser diretamente aplicado a esses sistemas agrícolas aqui da Terra. A brasileira lidera o grupo de pesquisadores que desenvolve esses sistemas agrícolas, que farão parte da missão Artemis da NASA, que pretende instalar um assentamento humano permanente na Lua já na próxima década. Nos últimos anos, a contribuição das brasileiras para o avanço das pesquisas espaciais cresceu. Engenheiras, cientistas, futuras astronautas têm marcado presença na corrida aeroespacial, mostrando cada vez mais que o céu já deixou de ser o limite para quem sonha e trabalha muito para fazer acontecer. Eu acredito não somente na representação de mulheres, mas na representação de todos, né? De diferentes culturas, raças, religiões, cores, da raça humana, da espécie humana. Para mais essa desbravadora do desconhecido, que tornou possível mais uma etapa dos planos de futuro da humanidade, fica o legado para as próximas gerações. Tendo trabalhado na Agência Espacial Europeia, a ESA, e hoje trabalhando na Agência Espacial Brasileira, como agricultora espacial. É só o estudo que podia ter me trazido até aqui. E uma coisa que é uma filosofia que eu adoto assim na minha vida foi falar sim para as coisas. E falar sim para as coisas vai te tornar uma pessoa multitalentos. E pessoas multitalentos é do que nós precisamos hoje, né? Que trabalho incrível, muito bom mostrar esses talentos da nossa comunidade aqui para nossa audiência. Para inspirar, para servir de exemplo, venham mais. A gente adora dessas notícias. Incrível, parabéns pelo trabalho. E é com essa reportagem que a gente encerra o Jornal Américas no Ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo de Reis, a Divisão. Boa noite. Boa noite, gente.